Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de plano de cargos e salários, nós agora vamos dar uma aprimorada. É importante vocês verem estes vídeos antes da nossa aula remota, porque ele vai dar um embasamento para que as nossas aulas elas sejam mais produtivas. Então, na aula de hoje, nós vamos entender um pouquinho sobre a questão da contextualização da questão do plano de cargos e salário. Então, o papel de cargos e salários responde pela composição da remuneração total de cada empregado, estabelecendo aí os métodos, a realização de pesquisa, como nós já tínhamos visto, e escolhendo dentre as melhores práticas de mercado a melhor estratégia de remuneração que atenda às perspectivas do negócio. Quando a gente fala das melhores estratégias de remuneração que atendem às perspectivas, é aquilo que eu falei. Para alguns negócios é interessante o funcionário ter uma remuneração fixa. Para outro é importante o funcionário ter uma remuneração variável. Para outro é interessante que o funcionário tenha um salário mais uma comissão. Para outros é interessante que a produtividade do funcionário seja revestido em questões salariais. Então, quanto mais ele produz, mais ele vai ganhar. Mas vamos lá. Então, vamos entender um pouquinho. Um desses contextos é a remuneração fixa. Essa remuneração fixa é interessante que o pessoal da área de plano de cargos e salário defina a metodologia que será empregada para o cálculo do valor do salário a ser pago ao empregado. Os sistemas que eu vou falar daqui a pouquinho são os mais conhecidos, né? Então a gente tem um que a gente chama de sistema de remuneração funcional. A gente tem o sistema de remuneração por habilidades e o sistema de remuneração por competência. Então vamos lá. Quando eu falo que é o sistema de remuneração por funcionalidade, é assim, o funcionário ele está com cargo de auxiliar administrativo, então a função do auxiliar administrativo é X. Então, todo mundo que é assistente administrativo 1 vai ganhar X valor. Quando eu falo que a remuneração é por habilidades, aí acontece o seguinte, olha, ele vai ganhar, vão ganhar hipoteticamente lá R$1.000. Mas ele tem a seguinte habilidade, além de ser assistente, em alguns momentos, ele tem a habilidade de fazer algo diferenciado. Então ele tem outras habilidades, então a gente vai poder dar uma remuneração para ele conforme essas habilidades. Sempre quando ele é utilizado em determinadas habilidades, nós podemos pagar um pouco a mais. Ou a gente pode fazer por competência. Então, ele é, por exemplo, um analista 2, mas que, hipoteticamente, quando precisa, ele também auxilia na gerência da empresa. Então, ele tem competências gerenciais. Então, ele pode receber por aquilo. Então, na remuneração fixa, a gente pode ter a questão funcional, por habilidades e por competência. Aí, agora, nós vamos entender um pouquinho a questão da remuneração variável. É escolher as melhores práticas adequadas à cultura da empresa, alinhadas a objetivos e metas organizacionais. Então, não é toda empresa, não é toda organização que consegue se adequar à remuneração variável. Eu falo isso porque algumas empresas, quando você trabalha com remuneração variável, está alinhado ali a prêmios, gratificações, bonificações, participação no lucro de resultados, que nós chamamos de PLR, e as distribuições aí do lucro. Então, quando a gente fala prêmios, suponhamos, olha, este mês todos os nossos funcionários têm um salário fixo, um salário base, mas se nós conseguirmos bater a meta, todos eles vão ganhar 5% do salário, 2% do salário, um valor X. Né? Então a gente chama isso de prêmios, que aquilo pode acontecer somente naquele mês ou meses esporádicos. Então, é uma remuneração que tem variância, é variável. Pode também ter, e daí a gente fala da questão dos prêmios. Também pode ter as gratificações. O que a pessoa pode fazer com as gratificações e bonificações? É quando há um valor no salário da pessoa, quando ele ultrapassa determinadas metas estabelecidas, ou quando a gente fala o seguinte, olha, se uma pessoa bater a meta 50% acima da meta, ela vai ter uma gratificação. Se bater entre 50% e 70%, ela vai ter uma bonificação, mais X. Então, suponhamos, eu recebo R$1.000, e suponhamos que eu trabalho com produtividade ou com venda. Se eu
bater a minha meta, eu vou ter X remuneração, vou receber meus R$ 1.000. Suponhamos que eu bata até 30% acima da minha meta, aí eu vou ter um prêmio. De 30% a 50%, aí eu vou ter uma gratificação. Se eu bato acima de 100%, eu dobro a minha meta, aí eu vou ter uma bonificação, uma gratificação e outros prêmios. Então, e ao final daquele período, as pessoas dentro da empresa podem ter a PLR, que é a participação no lucros e resultados. Então, essas gratificações elas podem ser mensais e as empresas também podem criar valores que o funcionário pode usufruir, por exemplo, no final de um período. Suponhamos que a empresa fala o seguinte: nossa produtividade vai ser de janeiro a junho. Em julho é verificado se as pessoas bateram a meta e elas têm a participação no lucro e resultado estipulado pela empresa. Então, a empresa que trabalha com questões variáveis, ela trabalha de um processo individual ou do grupo. Então, esses prêmios, essas bonificações podem acontecer individualmente ou do grupo. Então, a minha equipe é a equipe administrativa. Na minha equipe administrativa eu tenho 20 pessoas. Destas 20 pessoas, 5 pessoas bateram as suas metas individuais. Então elas vão receber um prêmio. Mas o setor também bateu uma meta em 20%. Aí ela vai receber o prêmio mais as bonificações. Então, essa remuneração variável, ela vai atender conforme a cultura da empresa, né? Porque aí a gente começa a criar no funcionário uma expectativa. Quanto mais ele produzir, mais o salário dele vai ser melhor. Então, essa variância, ele começa a fazer o próprio salário. Dentro do processo também que nós falamos de cargos e salários, é a função de um analista, de um gestor de cargos e salários, é a questão dos benefícios, né? O interessante é que a gente possa fazer uma pesquisa e escolher as melhores práticas de benefício, principalmente adequada à cultura da empresa e ter um alinhamento aos objetivos, né? Então, a questão da alimentação, do transporte, se é melhor dar vale transporte, se é melhor pagar em dinheiro, se é melhor dar um vale combustível, se é melhor ter ônibus próprio da empresa, se é interessante ter seguro de vida, auxílio funeral, auxílio odontológico, seguro saúde, clubes recreativos, bolsas educacionais. Então, é interessante que tem vários tipos de benefícios, mas mais importante é que esses benefícios venham de encontro com o que é essa cultura da empresa e principalmente se atende às expectativas dos funcionários, né? Então a gente vai falar um pouquinho agora do perfil do profissional, profissional que trabalha diretamente com cargos de salário. Então, assim, o profissional que trabalha com cargos de salário, ele vem modificando muito dos anos o perfil dele. Antigamente, quando se falava do cargo de salário, você via sempre aquela pessoa muito ligada a números. Então, ela tinha muita planilha, tinha muito sistema operacional, era uma coisa mais fria. Hoje não. O perfil desse profissional que atende ao cargo de salários é um perfil que conheça de pessoas, que lidam com pessoas e que saibam traduzir as ansiedades dessa pessoa em valor numérico. Veja, então a gente recruta, a gente seleciona, nós treinamos. Agora chegou a hora da remuneração. Então eu tenho que entender o que é justo pagar para esse funcionário. E mais justo do que pagar esse funcionário, eu preciso entender o quanto a empresa pode pagar e o quanto esse profissional também vale, né? Então, e mais do que isso, eu também preciso me posicionar. Por isso que esse perfil profissional de quem lida com cargos e salários mudou muito, né? Até uns 15, 10 anos atrás, o perfil do cargos e salários era muito ligado à questão numérica. Eu já trabalho com cargos e salários já tem bastante tempo. Eu já trabalhei numa consultoria aqui em Belo Horizonte, muito boa, por sinal, chama Rumo Consultoria. O foco dela é uma das melhores do país em planos de cargos e salários. Nós já fizemos vários planos de cargos e salários, Ricardo Eletro, Ricardo.com, Ciências Médicas, Sesc, Senac, Odebrecht, Galvão, a Construtora Líder. Então, assim, várias. A gente vem de um processo bem interessante, desde a sua concepção. Então, até quando eu trabalhava, eu percebi no decorrer que o perfil desse profissional mudou muito. Então, para você contador, para você administrador, é interessante vocês entenderem de pessoas, e as pessoas que gostam de número é uma união perfeita, porque você entende de pessoas e consegue traduzir o trabalho e esforço dessas pessoas no processo numérico, que aqui é traduzido em remuneração, é traduzido em benefício. Então, você estipula
qual cargo, qual valor, qual a remuneração e quais benefícios, né? Então é interessante a gente entender que esse perfil mudou bastante. Em algumas organizações, geralmente há um processo mais estruturado, já existe um setor. Então, assim, quando vocês verem a sigla CS ou PCS, são profissionais de cargos e salários, são profissionais muito difíceis de achar. Geralmente, esses profissionais, eles são formados dentro da empresa ou eles fazem curso específico de cargos e salários, porque, assim, ainda bem que essa disciplina agora faz parte da gestão de pessoas. Nesse conteúdo a gente passa com ele, é claro que aqui a gente não vai aprofundar, vocês não vão sair daqui, né, um expert em planos de cargo e salário, mas mais importante é que vocês entendam qual atividade que o profissional de cargos e salários faz, né? Então, existe dentro do cargo e salário o analista de remuneração, que é a pessoa que faz toda a análise de remuneração, os analistas de benefício e o analista de remuneração e benefício. Ou o profissional de plano de cargo e salário, que tem toda essa habilidade, remuneração, benefício e benefício simultaneamente, né? Algumas empresas hoje de médio e grande porte já tem essa área muito bem estruturada mesmo. Eu estou falando aqui de Belo Horizonte, Contornos, Contagem, Betim, aquelas indústrias ali tem planos de cargos e salários muito bem estruturados, né? Então, assim, o interessante é que esse entendimento de que a pessoa precisa entender um pouquinho de análise é importante. E mais do que isso, o profissional que trabalha com cargos e salários, ele tem que gostar de fazer análise numérica, saber lidar com planilhas, gostar de fazer análise de gráfico, e também uma coisa fundamental é ter um network interno e externo, né? O que é um network? É você fazer uma rede de relacionamentos. Então, essa rede de relacionamento é muito importante porque quando a gente chegar na questão da pesquisa salarial, que nós vamos falar um pouquinho o que é uma pesquisa salarial, você precisa ter o contato externo. Então, esse contato externo é para que você possa convidar as pessoas a participar da pesquisa, para que vocês possam trocar ideias sobre salário, sobre benefício. Mas as empresas falam isso naturalmente, super tranquilo, né? Então a gente vai entender um pouquinho a importância de ter esse network externo e interno. Mas por que ter um network interno? Porque você consegue entender também os anseios dos funcionários, que realmente é importante. Muitas empresas pecam e criam uma estrutura salarial de remuneração que não atende o funcionário. Ela às vezes cria uma planilha linda, maravilhosa, mas esquece de consultar quem vai usufruir daquilo. Então é importante que as empresas tenham um profissional de cargos e salários que tenha toda aquela coerência e entendimento de pessoas, um entendimento numérico e tenha excelentes network, né? Quando o profissional de cargos e salário ocupa uma posição, ele entra em contato com toda a empresa, né? Então é importante network por causa disso. Você acaba tendo contato com toda a empresa. Então, assim, e esse contato faz com que a gente comece a perceber a importância de um cargo de salário. O momento de cada empresa deve ser levado em consideração. A saúde financeira da empresa, geralmente a gente recomenda o seguinte: quando uma empresa não está bem financeiramente, é muito complicado ela criar uma estrutura de cargos e salário, né? Porque dependendo da análise dessa estrutura, ao invés de ajudar, a gente acaba atrapalhando. Porque há de se ter um investimento, até porque tem que ter a estrutura ou reestrutura salarial. Então, quando se faz uma implementação de cargos e salários, inicialmente há um investimento até que as coisas se alinhem. O clima interno, a questão da competitividade junto aos mercados concorrentes, quando você implementa um plano de cargos e salário, isso você coloca respeito tanto nos seus prestadores de serviço, quanto a questão mesmo da concorrência, senão que você tem uma estrutura muito bem elaborada, você conhece os seus profissionais, você conhece o quanto eles podem produzir, você desafia que ele possa produzir. Então a visão organizacional quanto ao mercado é muito importante. Ter conhecimento de todas as possibilidades do mercado para apoiar a questão da estratégia da empresa no alcance dos seus objetivos, dos seus resultados, através do estabelecimento de políticas voltadas ao desempenho de cada funcionário. Sim, as políticas de desenvolvimento e as políticas de remuneração
toda ela é feita pelo profissional de plano de cargos e salário, né? Suponhamos que você fala o seguinte, olha, nosso funcionário vai entrar aqui como analista 1, tem analista 2, tem analista 3, mas ele só pode passar para o analista 2 depois de X tempo na empresa, ou se ele tiver X ou Y escolaridade, ou se ele tiver X ou Y tempo, nunca ter tido atestado, nunca ter tido falta injustificada, né? Então, essas políticas aí foram todas criadas pelo profissional de cargos e salário. E a área de cargos e salário também oferece à administração de RH, da gestão de pessoas, ferramentas para consolidar a obtenção estratégica. Por quê? Ao final de cada mês, você já tem um embasamento e uma média de quantos os funcionários vão custar. E quando tem esse alinhamento de quanto ele vai custar e quanto ele pode produzir, você acaba subsidiando essas áreas de uma forma super interessante. Então, assim, é interessante para que nós possamos compreender esse processo, principalmente desse entendimento do que faz um analista de cargos e salário, um gestor de cargos e salários, né? Porque muitas vezes é um tipo de profissional que a gente não vê muito. Como eu falei para vocês, ele é um profissional extremamente forjado dentro das organizações, ou até mesmo é um profissional que atua no aprendizado ou faz um curso paralelo. É interessante que quando a gente pensa, mas Jailton, como que eu vou fazer para que eu possa estruturar um plano de cargo e salário? E aí vai começar a nossa aula prática remota. Por quê? Vocês têm que ter esses dois embasamentos, um entendimento básico, para que a gente possa fazer, ter essa compreensão de cargo e salário, porque como nós tínhamos falado dos outros conteúdos de recrutamento, seleção, treinamento, aqui a gente começa a entrar num processo mais analítico. Então, por exemplo, a primeira coisa que nós vamos compreender para que se possa pensar numa estrutura de cargos e salários, primeiro, é a questão financeira da empresa. Ok, foi definido. Quando é definida a estrutura de cargos e salários, aí a gente passa por um processo muito interessante, que é o seguinte, a empresa ela deixa de trabalhar a questão da pessoalidade. E é um choque cultural muito grande. Por quê? Muitas vezes tem funcionários que estão lá na empresa há 10, 15, 20 anos, que ele só está lá, muitas vezes, né, com todo respeito pelo tempo de serviço, porque alguém fala, tá aqui com a gente, a pessoa não produz tanto mais, a pessoa não dá tanto resultado, mas ela tá aqui com a gente, ela ajudou a gente quando precisou, deixa ela aí, né, vamos deixar um cargo dela, a gente é muito justo, enfim. Quando tem uma estrutura de cargos e salário, essa pessoalidade toda sai. E aí, quem autoriza a implementação do cargos e salários é nível estratégico, é nível diretivo. Então, quando isso acontece, é um caminho sem volta. Porque a partir dali você vai ter uma estrutura de cargos para ter um alinhamento de pessoas. Nós não faríamos o contrário, nós alinharíamos as pessoas ao cargo. Não, nós aderimos ao cargo às pessoas. Aí a gente tem um olhar muito mais profissional e menos pessoal. Então, as etapas para que possamos fazer uma estrutura de cargos e salário é o que nós veremos na próxima aula, na nossa aula remota, na nossa aula ao vivo, que aí nós vamos entender. Mas é muito importante que vocês vejam esses vídeos para que vocês já tenham uma noção, para que a nossa aula possa ser construtiva, porque eu vou mandar para vocês já um material para ser executado como atividade avaliativa e já na próxima, né, a nosso dia de aula, nós vamos já tocar esse conteúdo já com embasamento. Então é muito importante que vocês possam ter esta contribuição e ter esse formato ou esse entendimento básico de plano de cargo e salário. Então, nesta aula que nós vimos hoje, foi interessante que, né, nessas duas últimas aulas que nós vimos, é interessante que nós trabalhamos muito mais essa questão básica, as características aí da administração de cargos e salários, nós entendemos um pouquinho a importância e a contribuição do cargo e salário para a empresa. Então, teve esse direcionamento. Nas nossas próximas aulas, nós já vamos entender alguns formulários, né? Principalmente os formulários de cargos e salários.
O primeiro formulário de cargos e salário é um manual que nós vamos fazer, que é um processo de descrição do cargo, para a gente entender a descrição do cargo, a gente entender o que é um CBO. Então é importante que vocês assistam essa aula e internalizem. Então espero vocês na próxima aula, já com conteúdo estruturado e já com a nossa aula remota. Um forte abraço e até breve.